Salve família, vamos para mais um vídeo para este domingo 26 de junho de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixa aquele like no vídeo para fortalecer. Para esse domingo separei para vocês 12 palpites com duas opções em média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você fazer investimentos. E se você preferir fazer um investimento nesse domingo, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. E segue lá no Instagram, @elolepalpites, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos um grupo no Telegram, agora são 2 grupos no Telegram. Temos o Elolai Palpite Chat Livre, onde as pessoas entram, trocam ideias, dicas, palpites, bilhetes prontos e muito mais, tudo dentro da regularidade. E também temos o Elolai Palpites, o grupo fechado. Se você deseja participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora seguindo para os palpites para esse domingo 26 de junho, começando aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a partida entre Tombense e Náutico. Na classificação, a Tombense vem na 7ª colocação com 19 pontos, marcou 15 e sofreu 13 gols, tem um saldo positivo de 2. O Náutico vem abrindo a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 13 pontos, marcou 11 e sofreu 16, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa da Tombense, ele vem de 3 vitórias seguidas e 2 empates. O Náutico, jogando fora de casa, ele vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Tombense com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre São Lourenço e Tigre, na classificação, o São Lourenço vem na 9ª colocação com 6 pontos, marcou 6 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 2. O Tigre vem na 23ª colocação com 4 pontos, marcou 6 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do São Lourenço, ele vem de 4 empates e 1 derrota. O Tigre, jogando fora de casa, ele vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, em 2018, ficaram no empate em 2-2 na casa do Tigre. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 3,25 para a equipe da casa, 2,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do São Lourenço, ambas marcam em 3 oportunidades. O Tigre, nos últimos 5 jogos realizados, ambas marcam também em 3 oportunidades. E geralmente nos confrontos diretos entre as equipes, ambas marcam. Nos últimos 4 jogos, ambas marcam entre eles. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, pegar como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gols para botar no bilhetinho pronto. Agora pelo Campeonato Norueguês, na partida entre Bodø Glimt e Ålesund. Na classificação, a equipe do Bodø Glimt vem na 7ª colocação com 16 pontos, marcou 20 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 6. O Ålesund vem logo abaixo na 8ª colocação com 16 pontos, marcou 14 e sofreu 15, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Bodø Glimt, ele vem de 3 empates e 2 vitórias. O Ålesund, jogando fora de casa, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo realizado entre as equipes, o Bodø Glimt venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,33 para a equipe do Bodø Glimt. Do palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Bodø Glimt para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui acima de 2,5 gols. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Bodø Glimt. Nos últimos 5 jogos direto na casa do Bodø Glimt, a equipe da casa venceu 4 e perdeu 1. Bateu aqui acima de 2,5 gols nos últimos 3 jogos. Eu vou deixar aqui para vocês Bodø Glimt para vencer a 1,33. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Molde e Jerv, ainda pelo Campeonato Norueguês. Na classificação, a equipe do Molde vem na 2ª colocação com 25 pontos, marcou 22 e sofreu 11 gols, tem um saldo positivo de 11.
Já a equipe do GEV vem na 15ª colocação com 7 pontos, marcou 5 gols e sofreu 19, tem um saldo negativo de 14. Nos últimos 5 jogos em casa do Molde, ele vem de 4 vitórias seguidas. O GEV nos últimos 5 jogos fora de casa, ele perdeu 3 e venceu 2. Vamos ver aqui se tem jogos diretos entre as equipes. Ainda não tem. Esse é o primeiro confronto direto entre as equipes. As odds estão marcando aqui a 1.18 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta Molde para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui ainda pelo campeonato norueguês na partida entre Strømsgodset e Lillestrøm. Vamos ver aqui na classificação. A equipe da casa, ele vem na 5ª colocação com 17 pontos, marcou 17 gols e sofreu 20, tinha um saldo negativo de 3. E a equipe visitante vem na liderança com 27 pontos, marcou 24 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 16 gols. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Strømsgodset, ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Lillestrøm, jogando fora de casa, ele vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, o Lillestrøm venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 2.70 para a equipe da casa, 2.45 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, todos eles bateram, ambas marcam. A equipe visitante, nos últimos 5 jogos realizados, 3 delas bateram, ambas marcam. E geralmente aqui nos confrontos diretos entre as equipes, batem, ambas marcam. Em todos os jogos aqui, nos últimos 5 jogos realizados, bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Avaí e Palmeiras, na classificação, a equipe do Palmeiras vem na liderança com 28 pontos, marcou 25 e sofreu 8 gols. Tem um saldo muito bem positivo aqui. O Palmeiras que na próxima semana recebe pela Libertadores no jogo da ida, jogando fora de casa contra a equipe do Cerro Porteño. Já a equipe do Avaí, ele vem aqui na 11ª colocação com 17 pontos, marcou 15 e sofreu 19, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Avaí, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Palmeiras jogando fora de casa, ele vem de 1 derrota no último jogo e vem aqui numa sequência muito boa de vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, o Palmeiras venceu fora de casa por 2-1 em 2019. As odds estão marcando aqui a 1.61 para a equipe do Palmeiras. Eu vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Palmeiras para vencer. Ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Botafogo e Fluminense, na classificação, a equipe do Fluminense vem na 6ª colocação com 18 pontos, marcou 15 e sofreu 14, tem um saldo positivo de 1. A equipe do Botafogo vem logo abaixo na 7ª colocação com 18 pontos, marcou 16 e sofreu 18, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Botafogo, ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Fluminense, jogando fora de casa, ele vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo realizado entre as equipes, o Botafogo venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2.75 para a equipe da casa, 2.70 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. O Botafogo, que jogando em casa, está jogando muito bem. Na última partida fora de casa, venceu o Internacional de virada por 3-2, com um jogador a menos. A equipe do Fluminense, nos últimos 5 jogos realizados, veio de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E no último confronto entre eles, o Botafogo venceu fora por 2-1. Vou deixar aqui Botafogo com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês acima de 1 gol e meio. Agora na partida entre Ceará e Atlético Goianiense, na classificação, a equipe do Atlético vem na 12ª colocação com 16 pontos, marcou 15 e sofreu 18, tem um saldo negativo de 3. O Atlético Goianiense, que na próxima semana tem partida válida pela Sul-Americana, jogo de ida, recebe a equipe do Olímpia fora de casa. Vamos ver aqui o Ceará. O Ceará vem na 13ª colocação com 16 pontos, marcou 13 e sofreu 13 gols.
tem um saldo de 0. O Ceará que na próxima semana tem partida válida pela Sul-Americana, jogo de ida, vai até a Bolívia enfrentar o The Strongest. Acredito que para esse jogo as duas equipes venham com equipes bem alternativas. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Ceará. Ele vem de 3 empates e 2 vitórias. O Atlético de Goiás, jogando fora de casa, ele vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no 1-1 na casa do Atlético. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 4.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas uma aposta única de abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Ceará, bateu abaixo de 2 gols e meio em todos os jogos. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos realizados bateu abaixo de 2 gols e meio em 2 oportunidades. Veja um jogo muito under para essa partida. Apenas uma aposta única de abaixo de 2 gols e meio vou deixar para vocês. Agora passando aqui na partida entre São Paulo e Juventude. Na classificação, a equipe do São Paulo vem na 10ª colocação com 18 pontos, marcou 18 e sofreu 15, tem um saldo positivo de 3. O São Paulo que na próxima semana ele tem jogo válido aqui pela Sul-Americana. Na partida de ida vai até o Chile enfrentar a Universidade Católica. Vamos ver aqui o Juventude. O Juventude vem na 8ª colocação com 10 pontos, marcou 12 e sofreu 24 gols. Tem um saldo negativo de 12. Nos últimos 5 jogos em casa do São Paulo, ele vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Juventude jogando fora de casa, ele vem de 3 derrotas, um empate e 1 vitória. No último jogo realizado entre as equipes, o São Paulo venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1.53 para a equipe do São Paulo. Eu vou deixar aqui São Paulo para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Racing Clube e Aldosivi. Na classificação, a equipe do Racing Clube vem na 12ª colocação com 6 pontos, marcou 5 e sofreu 5 gols. Tem um saldo de 0. O Aldosivi que vem na última colocação com apenas 1 ponto, marcou 1 e sofreu 4 gols. Tem um saldo negativo de 3. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Racing. Ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Aldosivi nos últimos 5 jogos fora de casa, ele vem de 4 derrotas e 1 empate. No último jogo realizado entre as equipes, o Racing Clube venceu jogando em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 1.36 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui Racing para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Racing, bateu acima de 2,5 gols em 2 oportunidades. O Aldosivi nos últimos 5 jogos realizados bateu 2,5 apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Vamos ver aqui o Aldosivi, parece que na próxima semana ele tem partida válida, sim, pela Copa da Argentina. Ele recebe a equipe do News Old Boys. Isso aqui é um playoff, oitava de finais, se eu não me engano, essa partida aqui. É um jogo válido aqui pela Copa da Argentina. Então, acredito que para esse jogo o Aldosivi venha com uma equipe bem alternativa. O Racing está abrindo aqui a 1.36. Vou deixar aqui Racing para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui pelo Campeonato Argentino, na partida entre Argentinos Júnior e Arsenal Sarandi. Na classificação, a equipe do Argentinos vem na 14ª colocação com 6 pontos, marcou 4 e sofreu 4 gols, tem um saldo de 0. A equipe do Arsenal vem na 26ª colocação, marcou com 3 pontos, marcou 5 e sofreu 6, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Argentinos, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. O Arsenal jogando fora de casa, ele vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo realizado entre as equipes, o Arsenal venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.75 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui acima de 1,5 gols para esse jogo. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Argentinos para vencer. O Argentino jogando em casa, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. E nos confrontos diretos na casa do Argentinos, nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias da equipe do Argentinos e 1 derrota. E passando para a próxima e última tip pelo Campeonato Colombiano, partida de volta, Tolima e Atlético Nacional. No jogo da ida, o Atlético venceu jogando em casa por 3-1. O Tolima precisa vencer por 2 gols de diferença. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Tolima. Ele vem de 2 vitórias e 3 empates. O Tolima aqui na próxima semana tem
Partida válida pela Libertadores. Jogo da ida, joga em casa contra a equipe do Flamengo. Não é uma partida muito fácil para a equipe do Tolima. Já a equipe do Atlético Nacional, nos últimos 5 jogos fora de casa, ele vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo realizado entre as equipes, o Atlético venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2.10 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu abaixo de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Vejo um jogo muito under para essa partida. E também acredito que a equipe do Atlético não perca essa partida. Eu vou deixar aqui para vocês, fora com empate, como segunda opção de aposta. Agora passando aqui para os bilhetes prontos, que selecionei para vocês. Peguei aqui na tripla de acima de 2 gols e meio, Molde e Gerve, a 1.36 pelo Campeonato Norueguês. Avaí e Palmeiras, acima de 1 gol e meio, a 1.28. E Bodoglin para vencer a 1.33. Girou um DD de 2.33. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$233. Passando para o próximo bilhete pronto que selecionei para vocês. Deixo já aqui 2 backs para você investir. Palmeiras para vencer o Avaí e São Paulo para vencer o Juventude. Gerou um DD de 2.47, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$247. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!